Bom, vou começar quando eu cheguei em Guarulhos em 73, 1973. Aí, até então, eu tinha ficado em Santo André. Fiquei um pouco de tempo lá, depois fui para Guarulhos. Aí foi quando nós entramos numa fábrica chamada Microlite. Começamos a trabalhar lá como controlador de qualidade. A oposição sindical metalúrgica de Guarulhos, ela tinha concorrido às eleições de 72. Aí todas as pessoas que participaram da chapa perderam o emprego e a gente pegou lá o trabalho, começamos a fazer o trabalho de recomposição da base da oposição sindical. A partir de 74 ou 75, foi que a oposição se constituiu de forma mais permanente. Antes era mais só na época das eleições. E aí, em 72, foi que conseguiu se constituir uma chapa após a intervenção do sindicato, né? Porque em 64 houve intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos com o Joaquim dos Santos Andrade, pelegão daqui que foi para lá e acusou o Matias, que era presidente do sindicato, como ativista, militante, armado e tudo mais, né? Então, o Matias foi cassado. Então, o trabalho todo nosso foi de constituir de novo o movimento sindical em Guarulhos. Eu me considero mais do movimento operário mesmo, de verdade, porque a referência era o trabalho operário de organização a partir do local de trabalho. E o sindicato era uma forma de você intervir dentro do movimento operário. E o movimento dos trabalhadores e o movimento popular. Mas a raiz era o movimento operário e a organização a partir do local de trabalho. Então, a partir de 72, 74, foi que nós começamos a fazer reuniões periódicas, mensais, da oposição. E um pouco antes da greve de 78, aí nós começamos a produzir um jornal permanente da oposição sindical. Jornal das comissões e dos 70%, porque nós colocamos a nossa proposta na campanha salarial de conseguir 70% de aumento salarial contra o arroz salarial naquela época, né? Aí nós constituímos um jornal. Esse jornal já colocava a base do nosso trabalho, que era as comissões de fábrica. Era o objetivo, talvez, central nosso de organização, seria justamente essa. E se contrapunha justamente à forma, à prática e à ideia do sindicalismo naquela época, que era de cima para baixo, e uma organização que representava mais a questão do negócio com os patrões do que realmente a organização dos trabalhadores. Eu tenho a impressão que o trabalho anterior da oposição metalúrgica de Guarulhos era baseado na organização que o Partido Comunista, o Partidão, tinha na região. Então, a prática do Partidão era uma prática de conciliação, às vezes, né? Tinha lá algumas pessoas, o Sadi, que era advogado do sindicato, Marcelo Gato, que depois se constituiu como deputado, se elegeu como deputado. Então eles tinham uma influência muito forte e uma proposta de atuação a partir do sindicato
de conciliação. Conciliação, inclusive, com a pelegada, né? Aproveitando a intervenção para poder se garantir no aparelho sindical. Então esse foi o nosso trabalho. Eu trabalhei primeiro na Microlite, que era uma fábrica que não exigia uma qualificação profissional grande, né? Eu tinha feito um curso de Senai quando eu era moleque lá em Garanhuns, de marcenaria, então eu tinha uma noção de medidas, né, de controle e tal. Aí a ideia que eu tinha mesmo era trabalhar numa fábrica ou trabalhar em alguma coisa, desde o início, desde a minha juventude, né? Participei um pouquinho do movimento estudantil em Garanhuns, porque quando eu terminei o ginásio, em Garanhuns, não tinha colégio público. Então, só tinha 2 colégios que tinha o chamado científico, o colegial, e nós fizemos um movimento para que o ginásio que tinha estadual lá se transformasse no colégio. Pegasse o colégio. Aí nós fomos para cima, porque a gente queria estudar. Havia necessidade de a gente estudar, para a gente conhecer mais. Desde o início a gente achava que eu e o Silva, Cleodão Silva, nós éramos da mesma rua, Frei Caneca. Rua Frei Caneca, nós constituímos um clube educacional Frei Caneca, cuja preocupação era educar a molecada da região, da rua e tudo mais, orientar, passar informações. Nós fizemos a primeira reforma agrária em Garanhuns, o início de reforma agrária. Nós pegamos um pedaço de terra que pertencia à Associação Comercial e Industrial de Garanhuns, e nós cercamos e levamos as pessoas que estavam no asilo São Vicente de Paula. A quantidade, isso na década de 60. Então, a quantidade de pessoas que vinham do campo para a cidade, da cidade, dos distritos, dos sítios, era muito grande, expulso da terra por causa do projeto que existia naquela época da agroindústria. Aí, esse projeto, que seria de desenvolvimento, fez com que acelerasse a expulsão de uma quantidade enorme de pessoas do campo para a cidade. Pequenos proprietários rurais perdiam a terra porque no projeto estava mais incentivando a produção em grande escala de algodão, do café, do gado, né? Da produção de gado, né? De feijão, mas tudo para a questão da agroindústria. Nós não tínhamos esse entendimento, mas a gente sentia na prática que existia um problema. E muita gente pedindo esmola na rua. E naquela época também o Posto Esso fez uma campanha de doação de alimentos via Aliança para o Progresso. Aí agravou mais a situação de afastamento das pessoas do campo para a cidade. Porque o pequeno proprietário que produzia o seu feijão, a farinha e tudo mais, começou a não ter mais o espaço para vender o excedente que ele tinha na feira. Aí o que é que nós fizemos? Nós pegamos aquelas pessoas que estavam lá ficava pedindo esmola e tudo mais, e levamos para esse lugar. 6 meses depois, esse pessoal colheu feijão, colheu arroz, já tinha galinha, já tinha ovos para comer. Então, começou umas 12 pessoas, terminou umas 6 pessoas, umas 6 famílias. Eram umas 12 famílias, terminou com umas 6 famílias, mais ou menos. Aí
eles descobriram que não precisava mais pedir esmola. Aí foi lá em casa uns caras que disseram que era do exército e disseram que a gente era comunista. E eu não sabia o que era ser comunista. Eu lia Teilhard de Chardin, Confúcio, essa revista Readigest. Eu lia essas coisas, essas histórias, né? E eu não sabia o que era esse negócio de comunismo, mas lá dentro a gente já tinha uma semente, uma raiz de contestação em relação àquela situação. A gente não entendia o que estava acontecendo, né? Mas imagina, um caminhão cheio de fubá, de farinha, de feijão, dando de graça para as filhas, fazia fila de pessoas. As pessoas, em vez de ir na fila, não iam receber, perto no posto Esso, os produtos trazidos por um caminhão que vinha, Aliança para o Progresso. Que progresso! Não é? Aí a gente se revoltou e começou a fazer essas ações. Primeiro a Clube Educacional Frecaneca, para trabalhar com as crianças. Aí a gente teve um padre chamado Francisco Salman, é um holandês, aí descobriu que a gente fazia esse trabalho, aí chamou a gente, deu um salão paroquial para a gente e a gente começou a fazer reuniões, chamar as mães e os pais para conversar sobre a situação de abandono que existia nos nossos companheirinhos e a gente queria orientá-los, né? Do ponto de vista sexual, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista de trazer determinadas brincadeiras, né? Explicar que a capoeira não devia ser marginalizada, essa coisa toda. Eu e o Silva. Aí nós começamos a discutir que descobrir que a gente precisava ler mais. Aí o padre Francisco Salman passou para a gente um livro de um sociólogo francês chamado Teilhard de Chardin, para conversar conosco sobre a questão da existência. E a gente lia. E o interessante do Francisco Salman é que ele não chamava a gente para missa. A gente chamava para a gente fazer um trabalho político-social na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que ficava no bairro de Heliópolis, onde a gente morava. Aí começou a gente descobrir as coisas. Um dia, chega uma figura lá em Garanhuns, Nilmário, foi ministro dos Direitos Humanos, eu acho. E esse cara levou um livro para mim. Um livro de Plehanoff. Eu gostei, porque eu tinha um dicionário no final que explicava alguns conceitos e eu achei interessante, a gente achou interessante isso aí. Aí nós começamos a descobrir que a gente tinha que lutar. E a primeira luta foi trazer o colégio para a nossa cidade. Nós cursamos o primeiro colegial no colégio estadual, gratuito, porque os outros eram para elite, caríssimo. Colégio Diocesano de Garanhuns e Colégio 15 de Novembro, que era uma missão evangélica que chegou em Garanhuns em 1900, mas em 1860 eles já trabalhavam lá na região, fazendo estudo, pegando as borboletas, pegando as coisas tal, fazendo um estudo profundo sobre a realidade de Garanhuns. E eles tinham uma visão histórica. E eu fui estudar nesse colégio porque eles descobriram que o meu velho pai, um negro assim, que tinha uma liderança muito grande, eu estou falando muito, e esse velho era uma liderança, era diretor do 7 de Setembro Esporte Clube, um clube lá de Garanhuns, e ele tinha uma liderança assim, razoável, ele falava muito, tal, né? E aí um pastor procurou ele e falou assim, ó,
te dou uma bolsa de estudo para o seu filho mais velho, que era meu irmão, o Paulo. O Paulo foi o primeiro que saiu de Garanhuns e entrou numa organização política lá em Recife e tudo mais. Foi embora de Garanhuns e aí nós ficamos. Porque eu achava que a gente deveria ter um trabalho lá em Garanhuns e tudo mais. Aí fizemos panfletagem no 7 de setembro a favor do ensino público e gratuito. Fizemos contra o imperialismo, fizemos panfletagem. Isso já tinha tido golpe, mas a gente não sabia do golpe. A gente sentia no ar que existia alguma coisa muito ruim. E a gente sentia a necessidade de a gente se organizar. Então, aí eu entrei nesse colégio, fui estudar o ginásio, quando foi um dia, tinha uma diretora norte-americana e falou pra gente que... falou assim, ela dava história geral. Então ela pegou um slide, uma coisa que era uma tecnologia avançada naquele momento, e passou os slides para discutir o que era um país atrasado e um país avançado. E uma das fotografias que ela apresentou na aula era da Feira de Garanhuns, país atrasado. E eu visualizei lá, possivelmente, de cócora, meu velho avô, vendendo fumo, conversando, batendo papo, assim, só a fotografia. E depois ele passou um outro slide do que era um país avançado. Uma feira nos Estados Unidos com televisão, com ferro elétrico, com enceradeira. Aí eu falei, não, eu não aceito um negócio desse. Meu velho avô estava lá. Ou podia ser o outro, mas era cara de índio, aquele, né? E aí eu achei, não, eu falei que meu avô sabia falar 2 línguas. A dele, de origem indígena, e o português. Mal português. Mas sabia falar 2 línguas. Então, e não era atrasado. Não era, eu não considerava que aquilo era atrasado. Meu avô, na feira. A feira é o lugar do espaço de conversa, não é? Do bate-papo tal, e da troca dos produtos que as pessoas tinham na sua terra. Meu avô, de origem indígena, foi expulso da terra das áreas de Alagoas, Sergipe e Pernambuco, porque era a terra das Alagoas, o rio desaguava, o rio Mundaú e os diversos rios, descia a serra e ia para o litoral. Então, e alagava aquela... Então, no inverno, eles não podiam ficar naquela pedaço de terra, então eles vinham para a parte mais alta de Pernambuco. Aí, quando voltavam para Alagoas, Sergipe, aquela área no litoral, já estava ocupada por fazendeiros que estavam plantando o quê? Cana-de-açúcar. Eles perdiam a terra. E os fazendeiros jogavam um para um lado, e, não, fica aqui, não, mas eles não podiam, não tinham mais o seu território já estava sendo ocupado. Ele morreu de desgosto, meu avô. Isso ajudou muita gente a criar uma consciência. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sabia se eu era mais negro ou se era indígena. Eu nunca me definia assim dessa forma. Aí tem uma questão atávica, né, que eu descobri recentemente, que tinha uma influência muito grande de ancestralidade. Eu seria operário de qualquer jeito. Porém, tinha uma relação com meus povos, tanto de origem angolana, que era do meu pai, como de origem indígena, que era da minha mãe. Que hoje está sendo muito importante para eu ter uma visão de continuidade e de diálogo com os meus netos, bater papo, uma conversa, dizer que a revolução nossa
tem uma característica diferente, que se não tiver a composição da ancestralidade nossa, dos nossos povos, ela não vai ser completa. Vai ser continuar operária, mas ela tem que levar em consideração. Eu não sabia que a gente estava cumprindo um determinado papel no início, né? Quando chegou em 1970, aí endureceu fortemente lá em Garanhuns. Começou a gente andava na rua, os estudantes, a molecada andava, nós gostávamos dos Beatles, dos Rolling Stones também e tal. E a polícia ia atrás e impedia de a gente fazer. Tinha um negócio no fim de semana, sempre, a gente fazia os chamados assustados, que eram pequenos bailes que a gente fazia, levava discos de radiola e tudo mais, invadia uma casa e espalhava, abria o salãozinho, a sala, e a gente fazia festas, né? E lá a gente conversava sobre a vida da gente e tudo mais. E aí veio um dia uma ordem dizendo que era preciso pedir uma licença na polícia para poder fazer esses encontros. Tinha que avisar de forma antecipada a polícia. Então aí nós começamos a sentir mais ainda o sinal da repressão. Aí meu irmão foi preso em Recife. Aí eu fui servir o exército, eu resolvi voltar para Garanhuns servir o exército, porque eu achava que o bicho ia pegar e eu precisava entender um pouco das armas. E saber também como é que esse exército, o que é que esse exército pensava. Então eu servi o exército lá, 67. E aí eu servi durante um ano e estudando também. Depois aí, e a gente achava sempre que devia estudar. Meu pai falava que nós que éramos de origem negra, nós deveríamos estudar, ser o melhor possível, né? O melhor possível, entender as coisas e tudo mais. Isso nos ajudou muito a ler, né? Ele me deu um castigo uma vez, que eu passava um mês em casa, saindo de casa para ir para a biblioteca, pegando um livro e voltar. Eu li todos os livros da coleção de Júlio Verne, eu li Moby Dick, Capitão Blood, todos esses livros eu li. Os romances, e lia. E isso trouxe para a gente uma forma meio diferente, né? A gente, inclusive, era chamado de negro branco porque a gente lia bastante, né? E na rua lá, atiravam pedra na gente. Nos chamavam de macaco, eram 6 irmãos. E a gente, quando no domingo a gente ia tudo de macacão azul para o cinema, para matinê, que a gente ia caminhando assim, aí atiravam pedra e nos chamavam de macaco. E meu pai falava, para a gente superar isso, a gente precisa estudar. A gente precisa conhecer. E foi importantíssimo para a gente isso aí. A compreensão, estudar, gostar de ler e tudo mais. E era muito gibi e revistas realistas, aquelas histórias prontas, né? De heróis prontos e tudo mais, mas que não chegava no nosso coração. Porque não tocava, eram leituras que a gente sabia que eram leituras rápidas. Eu sentia que aqueles personagens não eram realidade, não era a nossa realidade. Não era a nossa realidade. Era uma outra coisa. Você vê, não é? Como é a vida. Eu acho muito interessante. Então aí, depois que eu servi o exército, aí eu fui tentar ver se fazia um curso. E eu tentei fazer um curso na escola
chamada papacaça em areia, na Paraíba. Eu fui fazer um curso para ser técnico em agronomia. E aí eu fui reprovado. Aí voltei para Garanhuns, e depois, isso aí já é 68, 69. Aí fui embora de Garanhuns. Já não dava mais Garanhuns, porque as pessoas já estava muito difícil de viver. O sol brilhava, mas a gente sentia frio. E brilhava para todos e para a gente não. Aí a gente eu fui para Garanhuns, não, para Recife. Aí meu irmão foi preso. Aí começou uma perseguição muito dura em cima da gente, e aí eu vim embora. Eu já achava que... Eu nunca fui muito do movimento estudantil. Eu me filtrei no movimento estudantil, para poder ter carteirinha para ir para a universidade comer no bandejão, que tinha lá comida gostosa. Aí eu me lembro que em Recife, nós estávamos comendo com a bandeja, eu, o Silva e o pessoal que não era estudante. A gente juntou uma carteirinha e foi comer no bandejão, e os estudantes, o centro acadêmico, descobriu que a gente não era estudante, aí expulsou a gente, tirou a bandeja da mão, a gente, com a fome da peste. Aí tiraram e a gente ficou revoltado Bom, eu comecei a tomar um pouco mais de consciência, e quando meu irmão foi preso, aí começou uma perseguição muito forte. Aí eu voltei para Garanhuns, e de Garanhuns a gente veio para Recife. E eu já tinha um filho de 1 ano. Paulinho nasceu em janeiro de 1972. Não acho que não é necessário colocar essa coisa, mas... Aí, quando ele tinha 1 ano, em 73, aí nós o deixamos lá em Recife, em Garanhuns, na casa da minha mãe, e nós viemos embora para São Paulo. Foi quando eu vim para Santo André. E tentei entrar na Vux. Naquela época, em 73, 74, a Vux estava precisando de trabalhadores, então jogava umas senhinhas através de helicóptero na cidade do ABC, dizendo que estava pegando carteira branca. E eu fui lá, eu dormi no pátio da Vux. Milhares de pessoas, centenas de pessoas. E de noite, de madrugada, que a gente chegava de madrugada, a gente acendia fogueira, a gente passava nas feiras, pegava aquelas caixotes de maçã, juntava e fazia fogueira por causa do frio. Junho, julho, fazia frio demais. E aí a polícia ia lá e com a baioneta e espalhava a fogueira, apagava a fogueira, e a gente ficava no frio. Jogava as carteiras, quando chegava cedo, jogava as carteiras profissionais dentro de caixas de papelão enormes. Aí eles levavam lá para dentro e ficavam chamando as pessoas. Um dia eu fui chamado, mas não fiquei muito tempo. Aí depois arrumei um emprego lá em Santo André, e depois vim para Guarulhos, trabalhar na Microlite. Aí começou a minha vida operária. A partir do local de trabalho. Aí trabalhei na Microlite 2 anos, quase 3. Depois fui para uma outra fábrica. Trabalhei mais 1 ano. Trabalhava das 6 às 2, das 2 às 10, das 10 às 6. Direto. Uma produção. Aí depois fui para Pesca Pisamiglia, uma fábrica de tubo enorme, quase 2.000 pessoas trabalhando. Descobrimos que essa fábrica era belga, mas vinha para a América através do Congo.
do Congo belga, para lavagem de dinheiro ou para penetrar, para ganhar mais mercado, né? Eu trabalhei lá, foi quando conheci, aí nessa época a gente já tinha feito em Guarulhos a Casa de Cultura Paulo Pontes. A Casa de Cultura Paulo Pontes juntava tantas pessoas do movimento estudantil como do movimento operário. A oposição metalúrgica de Guarulhos, a oposição dos têxteis, do sindicato dos químicos. Aí a gente juntou com o movimento estudantil de Garanhuns e fundamos a Casa de Cultura Paulo Pontes. E criamos uma sede na Vila Fátima, um bairro operário da região, ao lado da igreja da Vila Fátima. E ali foi o centro, foi onde se materializou um espaço de encontro dos movimentos populares, da música. Aí a capoeira, tinha rock, tinha reisado, tinha tudo lá. E era um lugar. E aí tinha uma particularidade. Assim, a minha formação sempre foi ligado ao movimento, à música e à capoeira e tudo mais. Então, mesmo na clandestinidade, aqui em São Paulo, tinha que se respirar. E uma das formas de respirar era fazendo a atividade cultural. Era uma relação com o povo, que era dura naquela época, né? Existia um isolamento entre o movimento operário e o movimento popular, né? Existia um trancamento, que eu considero que começou a morte do nosso povo ali. Esse trancamento, esse isolamento que o povo não sentia, não entendia, mas que existia, na verdade, né? Então, aí com a Pastoral Operária de Guarulhos, com a Pastoral da Juventude, com as tendências políticas que estavam surgindo na época, a Convergência Socialista, o pessoal do trabalho, MEP, que estava começando, aí construímos a Casa de Cultura Paulo Pontes. E ali fazia reuniões da oposição sindical metalúrgica de Guarulhos. Era um lugar, um espaço onde os operários, onde você fosse em Guarulhos, tinha filhos de operários e tinha operários, onde você fosse. Onde era uma concentração muito grande. A cidade tinha talvez 125 mil habitantes naquela época. Hoje tem 1.200.000. 1.200.000. Mudou a cidade enormemente. A oposição metalúrgica se baseava principalmente em grandes fábricas. Na Philips, na Olivetti, Bardella, a Rayovac um pouco, a Pesco Pisamigro, a Simes. São fábricas que a Simes comprou uma fábrica de fios que era de judeus. Então a Simes foi lá e comprou. Eu entrei nessa fábrica para trabalhar. E depois eu entrei na Mannesmann. Em março de 1978 eu entrei na Mannesmann. Em junho de 1978 estourou a greve. Aí nós constituímos um grupo de trabalhadores para poder trabalhar a questão da greve. E aí eu entrei na comissão de fábrica da Mannesmann. Era a fábrica de origem, o nome dela era Estela,
tinha uma estrela azul grande e tal, e a Mannesmann foi lá e comprou. Deixou a estrela, mas a Mannesmann era de origem alemã. Então, por que é que eles compraram aquela fábrica? Não é? Bom, e nós fizemos a greve e tentamos entrar em contato com as 3 unidades da Mannesmann que existia, uma em Minas, em Barreira, outra em São Caetano e a nossa, de Guarulhos. Mas a única que constituiu aqui em São Paulo a comissão foi a nossa. Por quê? Porque era uma bandeira da oposição metalúrgica de Guarulhos. Em 1978, fizemos uma chapa para concorrer às eleições. Foi, acho que em 1978. Fizemos uma chapa que concorremos depois de quase 6 anos sem concorrer às eleições no sindicato. Aí foi, nesse período de quase 6 anos, foi um momento de acumulação de força, né? Houve uma mudança dentro do movimento operário com a constituição de uma oposição permanente, não com o objetivo de ganhar o sindicato, simplesmente disputar as eleições. Ela já vinha acumulando, não é, através de um trabalho mais permanente, um trabalho vivo, não é, defendendo as comissões de fábricas. A oposição metalúrgica de São Paulo, nós nos espelhamos na oposição metalúrgica de São Paulo. Porque a maioria dos outros lugares também era assim. Disputava as eleições, dissolvia os trabalhadores, voltavam para suas fábricas, eram demitidos, né? E não dava continuidade a um trabalho operário, na verdade. Não um trabalho só puramente sindical, mas um trabalho de emancipação dos trabalhadores para a questão do poder. E tinha que ser a partir da base. Aí nós participamos dos Entóis, depois, né? Eu não me lembro a data, mas dos Entóis, do Enos, que é a oposição sindical de São Paulo, propôs nós fazermos o Encontro Nacional das Oposições Sindicais, que se contrapunha ao se trabalhar por dentro só do sindicato. Era um projeto de encontro que, se tivesse realmente acontecido o Congresso das Oposições, nós teríamos marcado politicamente, não só com as oposições, né, mas para o movimento operário, uma perspectiva de organização a partir do local de trabalho, autônomo e independente, sustentado pelos próprios trabalhadores. Quando nós optamos em trabalhar por dentro da estrutura sindical, sem ter ocorrido realmente uma mudança qualitativa na perspectiva do movimento sindical, porque a raiz do movimento sindical brasileiro ela é pelega, ela é uma estrutura de cima para baixo. Não ia dar boa coisa, como não está dando boa coisa. A oposição metalúrgica de São Paulo foi uma manifestação operária, uma organização operária verdadeira. Vou contar um segredo. Acho que nós fomos derrotados. Nós fomos derrotados. Eu acho que... E isso causou, está tendo uma repercussão até hoje dentro do movimento, porque nós não conseguimos criar uma classe operária, uma vanguarda do movimento operário que realmente respondesse a essas questões que estão sendo colocadas agora. Qual a alternativa independente dos trabalhadores? Independente dos trabalhadores. Que fizesse avançar realmente a partir da base, que questionasse essa estrutura que está existindo agora.
Venha aqui ao Metalúrgico de São Paulo. Venha ao Metalúrgico de Guarulhos. São negociadores. É um espaço, é um balcão de negócios. Não é uma representação do movimento operário de verdade. E as tendências políticas começaram muito mais a apostar em disputar o funcionalismo público do que realmente manter a bandeira viva do operariado. Porque a democracia que existe fora não existe dentro do local de trabalho, dentro da fábrica. Ela destrói, ela persegue, ela moe as lideranças, ela moe tudo que for de rebeldia, né? Ela não pode ter contradição dentro do local de trabalho. E ela destrói a alma das pessoas. O capitalismo destrói. Aí, a oposição metalúrgica de Guarulhos, nós fizemos uma chapa, aí fizemos a primeira chapa, disputamos, perdemos, aí 4 anos depois fizemos a outra chapa. Nessa época, o Corinthians tinha Democracia Corintiana. O nome da nossa chapa foi Democracia Operária. O Vladimir, o Sócrates e aquela turma dele, nós fomos pedir o apoio, porque a nossa chapa tinha bastante corintiano. Aí chegamos lá, conversando com o Sócrates, com Casagrande, né? O Mauro ficou meio assim, e outros que estavam lá, Birubiru ficou olhando de longe assim, sem querer conversar conosco. Aí o nome da nossa chapa era Democracia Operária. Eles fizeram um manifesto, uma carta manifesto. Democracia Operária, não, Democracia Corintiana apoia a Democracia Operária. E fez uma carta. E nós fomos distribuir nas portas de fábricas essa carta. Importantíssimo isso. A ligação entre o movimento operário e a democracia corintiana. É uma característica. Nenhum outro time, você pode me dizer que eu sou radical, que eu sou puxa-saco do Grêmio. Não. É que realmente, naquele momento, aquela direção política que existia, né, que estendia a discussão política para dentro do esporte, que era importante que tivesse essa questão. Então, e nós perdemos perdemos por 300 votos no primeiro embate. Quando foi para o segundo embate, nós perdemos por 700. Porque o movimento operário era muito novo também. Nós éramos muito novos. A greve geral foi uma experiência histórica importantíssima para a gente. Porque era a nova classe operária que estava experimentando. Quem tinha experiência sobre greve geral, era o partidão, dentro dos sindicatos. A nova classe, e nós dentro dela, nós não tínhamos nunca experimentado uma greve geral. Nós tínhamos greves a partir do local de trabalho, quase isoladas, enfrentando o patrão e a ditadura direta, política. Qualquer coisa que nós fizéssemos era um corte forte para a gente. E destruía, dissolvia a organização nascente. Quando vem a greve geral é uma experiência diferente, totalmente diferente. Nós fomos para as ruas colocar a discussão sobre a exploração, o arrocho salarial. Nós propusemos a questão do fundo de greve, né? Nós colocamos a necessidade da autossustentação, da luta dos trabalhadores e da solidariedade. Naquele momento, foi importantíssimo ali, né? Em 78, a gente foi greves a partir do local de trabalho, né?
Então a gente já tinha uma referência, já era uma referência a oposição metalúrgica de Guarulhos, nós já éramos uma referência para a categoria, né? Então, em 78, na greve, a partir do local de trabalho, a nossa proposta era das comissões de fábrica. A organização a partir do local de trabalho, né? Já tínhamos tentado experimentar encontros de trabalhadores interfábrica no período anterior. Nós tentamos em alguns corredores fabris que tinha Monteiro Lobato, na Cumbica, fazer reuniões interfábrica, mas com as fábricas mais antigas. Com as fábricas mais novas, as fábricas tinham restaurantes dentro do local de trabalho e não impedia a saída dos trabalhadores. Os trabalhadores ficavam mais dentro do local de trabalho. E nas fábricas mais antigas, não. Nas fábricas mais antigas, mesmo que tivesse restaurante fora ou dentro, o pessoal almoçava e vinha para fora das fábricas e a gente conversava, aproveitava a hora do almoço, os intervalos, tudo, né, para poder conversar. E nós começamos a fazer isso antes da greve de 78. Quando estourou a greve, por fábrica, aí foi interno. Não era, cada fábrica tinha uma dinâmica própria. Na verdade, a oposição metalúrgica atuou como para a questão de aprofundar o grau de organização, defendendo as comissões de fábrica, defendendo a quebra do arroz salarial, né? E influindo no sindicato nas negociações a partir do local de trabalho. Nós não conseguimos, só no final do ano foi que tinha a campanha salarial, foi que nós conseguimos materializar um comando de greve, né, que exigia e colocava a questão da negociação e a dúvida com relação ao papel da direção do sindicato, de negociar rapidamente toda a proposta e não favorecer o aumento da organização a partir do local de trabalho. Era para resolver o problema, né? E a proposta de negociação, a maioria no final do ano, 78, era para engolir os aumentos de salários que a gente tinha conseguido nas greves de junho, de maio e junho. Então, a briga foi séria, né? Ali foi um embate muito forte e o que é que a Pelegada fez? Começou a exigir, antes não exigia, mas começou a exigir carteirinha de sócio para entrar nas assembleias. E mais ainda, com a presença da Polícia Federal nas assembleias. E falando para nós, olhe, tome cuidado, chamou a gente lá para a gente falar, chamou a gente e falou assim, olha, toma cuidado com o que vocês falam, porque tem pessoas da Polícia Federal aqui dentro. Aí nós denunciamos. Muita gente nas assembleias, a volta do trabalhador, né, e muito mais também os meninos que estudavam e trabalhavam, não é? Eles começaram a descobrir o arroz salarial e a questão da politização. E começaram a participar das assembleias. Mas muitos não eram sócios do sindicato. Ainda. Aí foi quando nós começamos a chamar a necessidade de o pessoal se associar. E nós começamos a fazer sindicalização, proposta de sindicalização. O sindicato não espalhava para a gente as coisas, mas a gente pedia para que os trabalhadores se sindicalizassem. E alguns trabalhadores que eram liderança, a gente orientava para que não colocasse a fábrica, mas que pagasse o sindicato direto, né? Porque existia perseguição.
A direção do sindicato favorecia a perseguição dentro do local de trabalho. Eu entrei na ANEC em 79, às 6 horas da manhã, às 2 horas da tarde eu fui demitido. Um cara que era ligado à direção do sindicato entregou. É muita rapidez. Eu queria trabalhar na ANEC, a ANEC tinha 2.000 e poucos trabalhadores, era uma fábrica grande, de capital japonês. E uma composição operária de jovens, né, que estudavam e trabalhavam. Então era interessante que tivesse uma atuação, que a gente tivesse um grau de organização dentro do local de trabalho. Então a oposição metalúrgica, em 79, em 78, nas greves, as greves a partir do local de trabalho, com proposta da organização e quebra do arroz salarial, mas eram greves isoladas. No final do ano, na campanha salarial, a gente não queria negociar o que nós tínhamos conseguido nas greves do meio do ano. Nós queríamos aumento salarial, né, limpo. E aí a direção do sindicato não achava que deveria ter, né, e nós contra o arroz salarial. Então a oposição metalúrgica serviu justamente como respondendo os anseios que os trabalhadores tinham a partir do local de trabalho. Nós canalizamos esses anseios. Isso em 78. Aí veio 79 de novo, as grandes greves, de novo. Tá. E de novo contra o arroz salarial. E nós constituímos a chapa de oposição. O Weber, o Albertão, eram operários que tinham, de Guarulhos mesmo, filhos de Guarulhos, que participavam do movimento sindical. E eles tinham uma atuação, o Weber nem tanto, mas o Albertão era uma liderança ligada ao movimento estudantil em Garanhuns. Em Guarulhos. Aí tinha o Gilmar Lopes, que era funcionário da prefeitura, fez um movimento contra a direção do MDB naquela época, Ulisses Guimarães. Eles fizeram um protesto na frente da Câmara porque o Ulisses Guimarães visitou Guarulhos, e aí eles foram para frente, para cima, e denunciaram a presença deles lá. Foi quando houve a oposição participou de uma semana cultural em Guarulhos, que foi um grupo de teatro chamado Grupo de Teatro Núcleo, de São Miguel Paulista, né? E esse grupo tinha uma peça de teatro chamada Epidemia, que falava sobre a greve, a epidemia da gripe espanhola, né? Então o tema era esse. E nós formamos um grupo de teatro com a oposição metalúrgica de Guarulhos, a oposição dos químicos, a oposição dos têxteis. E formou um grupo de teatro. E aí a gente começou a passar, aí constituiu, aí desenvolveu mais a Casa de Cultura e tudo mais. E nós, na Casa de Cultura, criamos um curso de caldeiraria, baseado numa experiência da Cobrasma. Dos operários tinha um curso de caldeiraria na Cobrasma em Osasco, né? E aí a gente leu essa experiência que tinha, né, e da questão da comissão de fábrica, e nós constituímos um curso de caldeiraria para a formação dos trabalhadores, para curso, para capacitação, para aprimoramento, para a gente qualificar a nossa intervenção dentro do local, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista profissional, né? Formar bons profissionais. Então a gente cumpriu esse papel político no movimento sindical, movimento operário em Guarulhos. E questionavam a pelegada,
o Edmilson, o Paixão, o Marcelo Gato, o Sadi, que era advogado, não é? Que era representante do Partidão, que orientava politicamente. E eles fizeram um seminário em 79, querendo cooptar essas lideranças que tinham surgido nas greves. Eles fizeram um seminário e participou eu, o Antônio Gonçalves, a Jane, mais uns outros pessoas da oposição. Nós discutimos que a oposição colocaria algumas pessoas nesse seminário. Nós participamos. Aí, quando eles fizeram a avaliação, aí veio a pelegada da Federação dos Metalúrgicos de São Paulo, foi para lá dar o curso, né? Para cooptar, começar a cooptar, fazer o trabalho de cooptação junto com o Partidão e tudo mais, dessas novas lideranças. Aí, no curso, no desempenho dentro do curso, os trabalhadores elegeram os melhores. Aí era Janete, Antônio Gonçalves, o Rodrigues e mais um outro peãozinho lá de fábrica que tinha sido indicado. O único cara que aceitou participar da chapa da oposição foi o Antônio Gonçalves. O Antônio Gonçalves entrou, né? E aí a gente não achava correto entrar na chapa. Era necessário que a gente fizesse a nossa própria chapa. Aí continuamos denunciando a partir do Local Trabalho e com o jornal a atuação da Pelegada. Estruturamos mais alguns grupos de fábricas. Não conseguimos mais comissões de fábrica, quase em nenhuma fábrica das greves que nós exercemos. Continuamos a forçar a barra para que realmente quebrasse o arroz salarial, né? E contra o desemprego que tinha de forma acelerada. E estendemos um trabalho para as fábricas pequenas e mais tradicionais. Na greve de 78, teve uma fábrica que só tinha mulheres, a Marília, e essa fábrica, as mulheres pararam a fábrica e foram na ferramentaria e arrancaram os caras de lá, mandaram elas, pararam os tornos e tudo mais, e pararam a fábrica inteira. A Maria Pires era da Philips. Pastoral era da Pastoral Operária. A Maria Pires, a Cidinha, o Celcinho era também da Philips, da ferramentaria da Philips. O Augusto era da Olivetti, com alta qualificação. Interessante que ele influiu muito nessa questão da qualificação. A oposição, assim, aí eu fui candidato a cabeça de chapa, eu fui da cabeça de chapa da oposição metalúrgica em 84, mas aí lá já tinham destruído a organização a partir do Local de Trabalho. Nós fomos disputar politicamente a coisa. Mas a partir de 84, 87, a oposição começou a se dissolver. Começou a se dissolver. Porque começou a surgir de forma mais forte a necessidade de construir um partido dos trabalhadores. E eu acho que nesse momento não que a gente fosse contra a existência do partido, mas a forma, a base de sustentação do partido era o sindicato pelego. Então a estrutura e a raiz desse não ia dar muito bom o que surgisse dele. Faltava alguma coisa a mais. Bom. Era legal você falar, que vai colocar no começo depois, por que você foi para Guarulhos? Você não falou. Por que eu fui? Não, você estava em Santo André. Por que foi para Guarulhos? Foi uma decisão partidária? Foi uma conversa de família? Foi uma inspiração divina? Não foi inspiração. Quer dizer, já
Já a vinda para cá, para São Paulo, já foi fruto da perseguição política que tinha. Então eu falei que o Nilmário Miranda foi lá em Garanhuns e passou um livro lá pra gente e começou a conversar. Então foi quando eu vi. Nilmar não caiu do céu. Alguém apresentou Nilmar para você. Isso. Agora eu não sei, não sei como o Nilmar apareceu lá. Como na mas igreja. Mas foi importante porque ele começa de novo. O Nilmário foi em Garanhuns conversar com meu irmão, com o Fausto. Você lembra do Fausto? Que era professor. E estava conversando com eles sobre... eu não sabia o que era, na verdade. Era na esquina, no escuro, conversando com os meninos que estavam mais... O meu irmão, o Fausto, o Silva e tudo mais, que estavam... E aí eu intervi no bate-papo deles. Eles estavam falando sobre imperialismo, sobre abutre e tudo mais... E aí eu cheguei e usei um conceito lá, eu falei, vocês são reacionários, eu falei. Aí vocês que estão... Aí meu irmão falou, o que é reacionário? Aí eu falei, porque vocês estão reagindo à ação, à perseguição e tudo mais. Então, aí foi quando ele trouxe o livro para mim, para eu ler, né? Então, aí eu comecei a descobrir que ele estava indo lá levando uma proposta política partidária. Mas mesmo assim eu não estava entendendo a coisa. Né? Aí só depois, quando o meu irmão foi preso, que eu era contato, e eu não sabia que era um contato de uma organização, aí meu irmão foi preso e começou uma perseguição muito forte em relação a gente, porque éramos muito próximos. Era tudo aberto, era legal. Nós vivíamos a vida política como se fosse tomar banho ou tomar café. Não tinha esse negócio sobre clandestinidade nem nada. A separação da vida, não existia essa separação. Existia uma opressão, mas a experiência que nós tínhamos era legal, era viver a vida, né? Então, quando eu vim para São Paulo, eu vim porque meu irmão foi preso e começaram a fazer visitas na minha casa em Garanhuns e nos lugares onde a gente tinha. Então, a gente sentiu que estava ameaçado de ocorrer prisão. E era muita prisão. Os amigos da gente estavam indo presos assim, sumia, desaparecia. E as mães e os pais ficavam preocupados e tudo mais. Aí eu já tinha me casado com a Maria, mãe do meu filho, e um dia chegou um cara lá em casa e pediu guarida em nossa casa. E aí depois eu descobri que esse cara o nome dele era Prestes de Paula. E esse cara tinha problemas políticos e nós não sabíamos. Ele sumiu aí, foi para Penha, saiu de Recife, foi para Penha não, para Olinda, e a polícia chegou, cercou a casa e tentou pegar ele fugiu. E ele foi lá para casa, voltou lá para nossa casa. E ele ficou escondido, nós escondemos ele lá. Aí a Maria, ela ficou com muito medo quando ele contou a história dele, que estava sendo perseguido pelo exército e tudo. Aí apareceu lá em casa, pediu para a gente deixar ele ficar lá. Aí ele tinha um quartinho, tal, ele ficava lá. Fala quem que é assim, apareceu lá em casa uma pessoa que depois... E depois, Não, conversa de novo, tem que conversar de novo. É mesmo? Claro, senão não dá pra gente juntar. Então, apareceu lá em casa uma pessoa, estava havendo prisões pra caramba nas pessoas em Recife, em Garanhuns, em tudo que era lugar, né? Nossa rua,
um vereador foi preso porque tinha uma televisão a cores grande. Então acusaram ele de corrupção. E ele era do Partidão. Então era quase em frente da nossa casa, não é? Então as pessoas estavam sendo presas e tudo mais. Meu irmão foi preso e eu já estava casado, a Maria teve o neném, o Paulinho, meu filho. E aí apareceu, o mestre Paulo estava morando em Olinda e nós já tínhamos conhecido ele antes, mas não sabíamos que ele era era um cara militante. Nós não sabíamos disso. Nem sabíamos, porque a aproximação foi feita de forma assim, olha, é um amigo nosso, parceiro, e eram pessoas de confiança e tudo mais, né? Tá, aí o mestre Paulo está precisando de um lugar para ficar e tal. Quando ele voltou, quando ele fugiu de Olinda para ir para nossa casa em Sítio Novo, aí ele não ficou dentro de casa, ele ficou escondido no quintal. Ele só pediu, ele estava todo sujo, ele pulou da casa onde ele estava, só de calção, e ele veio pelas várzeas do rio tal, e veio caminhando escondido, porque senão ele seria morto, né? E todo sujo, ele lameou o rosto, inclusive eu acho que para camuflar, né? E chegou a noitinha. Nesse dia, nós decidimos sair da casa. Ele falou, olha, vocês podem ir embora, ou vocês podem ficar tranquilos que eu vou pro cantinho, tal. Aí pegou a roupa limpa que nós tínhamos dado, colocou embaixo do braço. E eu senti um aperto no coração enorme, porque era uma aflição muito grande, não é? Mas a Maria ficou com muito medo, muito receio, porque o nosso neném era muito novo, e ele, com a história que ele tinha de perseguição, meu irmão já estava preso, e aí ela ficou, aí nós viemos para Garanhuns de novo. Aí foi quando soubemos que ele tinha saído de Recife, de Pernambuco, tinha sumido de novo. Nós só encontramos ele no congresso da CUT em São Bernardo do Campo. Ele estava lá como delegado, acho que como delegado eleito, numa representação. Bom, aí nós viemos de Pernambuco para cá. Viemos para Santo André, já como atuando de forma política, né? Parece-me que eu era, já naquela época, ligado à Polop, política operária. Aí entrei num trabalho lá me orientaram que eu deveria procurar trabalhar, então o lugar mais fácil para você testar se o seu nome estava sofrendo alguma perseguição, alguma coisa, era entrar como vigilante em alguma coisa, né? Essas agências novas que estavam sendo criadas, de agências de vigilância, né? Para colocar em banco, em empresas e tudo mais. E eram empresários ligados à ditadura que criavam essas agências para poder constituir quase como se fossem mercenários, não é? Era isso que está acontecendo hoje de movimento de armamento e tudo mais, já desde 64 que já vinha sendo constituído isso aí, não é? Então, é um projeto político que vem sendo executado pela... Então, aí, quando eu entro nesse trabalho, passa um determinado período, aí vem a folha corrida e diz que eu não tenho nada, que meu nome estava
estava limpo. Aí foi quando eu fui orientado para vir para ir para Guarulhos. 1973. Final de 73. Né? Foi quando eu entrei na Microlite. E quando foi começou o trabalho operário. Porque quem nos indicou para trabalhar na Microlite já foi algumas pessoas que já tinham participado da chapa da oposição metalúrgica nos anos anteriores. O que sobrou, né, como contato. E tinha esse trabalho político clandestino. Então, por que eu digo que a gente é mais movimento operário do que movimento sindical? Porque a base, a nascente do trabalho era a conformação operária, a formação operária, não é? A partir do local de trabalho. O sindicato seria um espaço político legal para intervenção em determinados momentos. À vontade, fala à vontade. Não, eu acho que eu falei muito. Eu vou tentar me lembrar mais alguma coisa. Tá, depois, para falar tudo, vamos falar alguma coisa só sobre o líder, mas não agora. Vê se tem mais alguma coisa que você queira falar. Por exemplo, como nesse final aí que a oposição começou a desviriguir em Guarulhos, você foi obrigado a pegar outro rumo na vida, alguma coisa desse tipo. Provavelmente é isso que aconteceu, né? Você fala que não dá para viver mais em Guarulhos. Então, por exemplo, na NEC foi uma das últimas tentativas que eu fiz para trabalhar como oposição numa grande fábrica. Aí as outras foram pequenas fábricas. E entrava aí, nosso nome já estava nessa lista de perseguição política, né? Concreto. Os caras diziam que era lista negra, não, mas era uma lista de perseguição política perpetrada pelo governo, pela ditadura, pelos empresários, né? Se eu entrei em determinada fábrica e o Departamento de Relações Sociais da fábrica falava para mim, olha, teu nome está aqui. E a gente precisava negociar para poder trabalhar. Eu falava, pô, deixa eu passar pelo menos a experiência. Deixa eu mostrar que eu sou um profissional capacitado para a coisa. E a gente fez. E aí várias fábricas permitiram que a gente ficasse, mas sempre avisando para a gente. Qualquer deslize, né? A Pesp-Pisamico, por exemplo, foi uma delas, né? Morreu um operário na fábrica, ele se acidentou e deram uma bezetacil para o trabalhador sem fazer teste se ele tinha resistência, e ele morreu, um jovem operário. Nós paramos a fábrica todinha. E o Weber e o Albertão era dessa fábrica, trabalhavam na caldeiraria. E aí nós paramos a fábrica inteira e fomos todo mundo para o cemitério. Isso na época da ditadura, em plena ditadura. Paramos a fábrica todinha e toda a fábrica foi para o enterro desse trabalhador. Paramos a fábrica. Foi importantíssimo essa luta. E aí já tinha a oposição metalúrgica e esse trabalho operário também. O curso de caldeiraria que foi dado formou muitas lideranças operárias também. A questão da formação, não é? Coisa que o sindicato não tinha, não se preocupava, não se ocupava, né? Porque se preocupar é uma coisa, se ocupar é outra. Nós criamos a estrutura para fazer isso aí. Antônio Gonçalves deveria, porque o Antônio Gonçalves foi da comissão da Mafesa, porque a Mafesa parece que tinha em Minas, tinha em São Paulo, não? Tinha aqui na Leopoldina, isso. Na Leopoldina e lá. Então o Antônio Gonçalves foi da comissão de fábrica antes de 64, na Mafesa.
e dirigiu a fábrica. Ele foi diretor da fábrica através da comissão, eleito pela comissão de fábrica, para ser direção da fábrica. E ele, a fábrica que ia fechar a fábrica, não é? Aí o que aconteceu? Eles concorreram com a Inglaterra e tudo mais para fazer os vagões de trem e tudo mais, e ganharam a licitação. E eles fizeram a organização dentro do local de trabalho, de salário e tudo mais. Todos os ajudantes da fábrica, independente ganhavam salário, todos os engenheiros ganhavam. Não tinha uma divisão, era de acordo com a capacidade que as pessoas tinham e o exercício da sua profissão. Então, eles tomaram a fábrica, a comissão dirigiu a fábrica. Não é? E ele foi. Então, era interessante conversar com Antônio Gonçalves. Aí a Janete, o Albertão seria uma pessoa importante para fazer. Tem que forçar a barra para conversar com o Weber, procurar o Marquinhos, o Marquinhos era um peão que foi da fábrica lá uma fábrica de moto, lá de Guarulhos. A Rosa, não, é outra. Falar com a Zani, com o Celcinho, que era da Pastoral Operária, com a Maria Pires, com a Cidinha, que isso é outra experiência, com o Augusto, que dentro do movimento operário é mais recente, né? Foi mais recente. Essas pessoas são referências. Eu achava que a gente deveria tentar fazer uma reunião da oposição metalúrgica dos velhos militantes, né? Eu acho que a Janete é propensa a uma coisa como essa e poderia ajudar. O que a gente poderia ajudar bastante lá era quebrar esses ranços regionais que tem, não é? Essas raivas, essa divisão política. Mas seria importante para a gente, né? Para mim também seria muito importante, para eu poder retomar uma conversa operária que eu estou sentindo uma saudade muito grande. Essa ditadura que está acontecendo agora é uma ditadura interna, ela é da alma do povo, é uma destruição. O projeto político da ditadura conseguiu forjar isso que está existindo agora, não é? Porque imagina, os Estados Unidos chegou em 1860 lá em Garanhuns, fez o Instituto Bíblico do Norte. A minha primeira companheira, ela era missionária, ela veio do Maranhão para Garanhuns para estudar e se formar missionária. Isso e o Colégio 15 de Novembro foi fundado em 1900. Então eles ficaram de 1860 até o ano 1900 só preparando a estrutura do que ia intervir. E eles fizeram um estudo da alma do brasileiro. Descobriram que essa divisão batista e presbiteriana não atingia a alma do povo latino-americano. Então era preciso criar uma outra forma para acessar a alma do povo com todas as diversidades que tinha. Aí criaram, ali nasceu os pentecostais, tal, né? Essa coisa louca que está existindo, né? E ajudou a separar a formação de uma civilização nossa. Não civilização de avanço do ponto de vista europeu, não, mas uma civilização que foi estraçalhada, que foi os nossos povos originários, os indígenas e os negros que foram trazidos, que eu tenho dos dois. Eu tenho um problema sério para resolver. Eu sou meio negro, meio índio, né? Então, veja só,
antes de falar do Lidas, a gente tem que falar de uma preocupação e uma ocupação que ocorreu nas oposições sindicais e os trabalhadores operários que tinham algum projeto de classe, era a questão da saúde do trabalhador. Era importantíssimo e era uma questão que não era absorvida pelas tendências políticas dentro do local de trabalho. A oposição metalúrgica de São Paulo sempre teve uma preocupação e nós sentimos dentro da fábrica a necessidade de a gente intervir. Tinha as CIPAs, nós defendíamos comissões de saúde. A oposição metalúrgica de São Paulo avançou mais e criou uma organização dentro da oposição, uma parte fruto da coordenação política que a oposição metalúrgica de São Paulo tinha, uma área só para a questão de saúde do trabalhador. Aí criou o LIDAS, Liga em Defesa do Ambiente e Saúde, que era uma proposta que colocava a necessidade de a gente organizar a partir do local de trabalho, mas ver o espaço do trabalho como um território a ser disputado. E para ser disputado tinha que conhecer o conhecimento político, o conhecimento dos problemas que existiam, o conhecimento dos produtos que eram manipulados, a origem dele tudo mais. Então o LIDAS surgiu aí e materializou uma proposta que era de questionamento mais profundo com relação à questão da atuação das CIPAs. As comissões internas de prevenção de acidentes, elas eram manipuladas pelos patrões, era um organismo de representação, de conciliação e de perseguição, às vezes, aos trabalhadores e colocar o espaço de trabalho, os problemas que existiam no espaço de trabalho, com o problema do trabalho, quer dizer, isolava cada vez mais o trabalhador. O trabalhador trabalhava com alguns produtos químicos e levava a roupa, ia com a farda para casa. Aí, lá na periferia, o que acontecia? O filho dele, a mulher dele e tudo mais, com problema de respiração. Aí era uma gripe. Que gripe? Era um problema trazido do local de trabalho para casa. Então, a fábrica irradiava a doença e atingia a saúde das pessoas. Então o LIDAS surgiu justamente para a gente poder... E aí necessitava a gente discutir a questão do território. E para a questão de discussão do território, era necessário a gente utilizar ferramentas. Uma das ferramentas que existia, e a tecnologia, não só a questão de descobrir, mapeamento, fazer um mapa de risco do local de trabalho. Então, em vez de a gente discutir simplesmente o acidente de trabalho, a culpa do trabalhador ou não, a gente tinha que mapear o risco que existia dentro do local de trabalho, né? Então, na época, parece que foi no governo do Franco Montoro, houve uma relação internacional com a Itália, né? E veio comissão, a questão de saúde do trabalhador veio da Itália para cá e fez um convênio com o governo do estado. E a oposição metalúrgica aproveitou esse instante para dialogar com e eles trouxeram, através da experiência que eles tinham dentro do local de trabalho na Itália, o Partido Comunista Italiano tinha um trabalho muito sério com relação à questão do mapa de risco, a montagem do mapa de risco, né? E a gente pegou essa experiência e nós começamos a aplicar esse local de trabalho. Isso mudou, e junto com pessoas do Ministério do Trabalho também, tinha alguns fiscais, pessoas dentro, né, que tinham uma formação política, uma aproximação e tudo mais, e tinham como ocupação a questão de saúde do trabalhador, né? Aí teve um delegado de trabalho, o Stein, que nos ajudou muito, o Magrini, essa menina Guianazzi, né,
que atuava, ajudou bastante nessa questão da forma. A Maria Maeno, também mais recente, e outros. Um que morreu, Mário, tá bom. Mas Bonciani, né? Isso, Bonciani também. Mas o que aconteceu é que a oposição metalúrgica de São Paulo chamou para si uma discussão científica sobre a atuação dentro do local de trabalho, valorizando a questão do conhecimento, não só para resolver a questão imediata, mas como um projeto político, né, a partir do local de trabalho. Então a oposição cumpriu, através do LIDAS, uma função muito grande e aprofundou a questão do estudo. Eu estava lá em Guarulhos e a gente eu sempre defendi junto a atuação conjunta, né, da oposição metalúrgica de Guarulhos, de Osasco. E tinha uma outra oposição, parece que em Minas, e tinha uma outra no Rio Grande do Sul e tinha em Recife, que tinha atuação política de forma permanente. Os trabalhadores se organizavam, a liderança, a vanguarda se organizava a partir do local de trabalho e através das oposições sindicais, de forma permanente. E juntava esses técnicos, que nos auxiliavam bastante no conhecimento, na questão do conhecimento. Quando eu saí quando eu comecei a sofrer uma perseguição muito grande e não mais conseguia mais emprego em Guarulhos, aí eu vim atuar aqui. Aí nós fomos a primeira comissão de saúde da CUT regional da Grande São Paulo, foi constituído por nós. Foi o programa da oposição metalúrgica de São Paulo, foi das oposições sindicais, que constituiu a comissão de saúde da CUT regional. Então, assim, a questão importante era o seguinte, era o mapeamento do risco a partir do local de trabalho e a espacialização dos problemas a partir do local de trabalho. E aí nós fizemos um estudo, o LIDAS fez um estudo que era o seguinte, onde é que em São Miguel Paulista as matérias-primas utilizadas no local de trabalho provocavam um adoecimento do pulmão, sílica no caso. E só tinha o tratamento e o diagnóstico na Paulista. Então o trabalhador tinha que sair com silicose, que é uma doença provocada pela sílica, areia de sílica, que atinge o pulmão e ela petrifica o pulmão. O pulmão vai tentando expulsar o elemento que entrou, né, dentro do pulmão e vai petrificando. Ele não consegue expulsar, ele vai solidificando. Então o trabalhador, além de atingir o rim, o fígado, e é diagnosticado, sabe como quê? Como problema da cachaça, como pinga, por problema do álcool. Por quê? Porque o pulmão não funciona direito, aí atinge o fígado e o rim. Aí dá o quê? Cirrose, vamos dizer. Mas o problema está no pulmão. E aí ele tem que sair de São Miguel Paulista para vir fazer o tratamento e uma radiografia, teleradiografia de tórax aqui na Paulista, aqui no Hospital das Clínicas. Nós espacializamos, mapeamos São Paulo inteiro, as fábricas, a partir do estudo do local de trabalho, as matérias-primas e tudo mais, as doenças que existiam. E aí começamos a fazer o mapeamento disso aí. E começamos a fazer o quê? Fazer um programa através do DOS, utilizando a informática, né, fazer uma linguagem que foi o primeiro, uma espécie de uma aptitude, espacialização geográfica. Espacialização geográfica, utilizando a informática. Né? E aí isso levou a que eu queria conhecer mais
sobre isso. E aí possibilitou que eu fizesse vestibular e entrasse na PUC para estudar geografia, para espacializar, para estudar isso, não é? Era preciso que a gente, como operário, pegasse na mão o conhecimento e a ciência e transformasse isso numa ferramenta pedagógica. E o computador e a informática como uma ferramenta pedagógica para os filhos e para os operários também, né? Não teve muito avanço essa questão, porque precisava de um investimento do próprio movimento operário para desenvolver isso, né? Nós nos juntamos com um cara do Rio de Janeiro, que entrou via o comitê de fome do Betinho, e esse cara era dono de umas empresas de ensino da informática e tudo mais, né? O Lidas ajudou a criar essa questão da informática como uma ferramenta, como uma questão da cidadania, né? E também foi a Microsoft descobriu que nós estávamos utilizando software livres. E nós estávamos atuando através desses comitês de informática, né, da cidadania. E aí o programa principal que era utilizado dentro desses comitês era da Microsoft. A Microsoft deu 15 dias para a gente não usar mais o programa da Microsoft. Porque chegava um determinado momento, os meninos e os filhos dos operários e tudo mais, aparecia uma mensagem lá, estava usando o DOS ou estava o programa operacional da Microsoft, aparecia uma mensagem lá dizendo assim, olha, você não fez uma ação X que o programa não atende mais. Aí os meninos começaram a construir software livre. Software livre, impressionante, olha, a rapidez como os filhos da gente tomavam conta. Nós mapeamos São Paulo inteiro, rua por rua. Pegamos o mapa oficial da cidade, o MOC. E nós criamos um programa, uma referência geográfica, que disputava hoje com esse que é o mais conhecido, Waze, esse negócio que procura. GPS. É isso. Nós construímos isso. Numa linguagem, nós não aprofundamos mais, porque nós não colocamos, nós deveríamos ter feito um congresso sobre essa questão da saúde e colocar a necessidade de se tomar isso na mão, a espacialização. Nós fizemos a espacialização no governo da Erundina, pegando as domésticas, as mulheres que trabalhavam, a creche e onde morava. E mapeamos isso aí. Então nós colocamos como projeto de que arrumar creches o mais próximo possível do trabalho, para que a mãe tivesse mais condições de ficar. Fizemos um outro projeto que foi sobre a espacialização do transporte. Então, o estudo espacializamos os ônibus que vinham da CMTC naquela época, e aí por bairro e o local de trabalho. E aí o projeto era rapidez na vinda. Então o trabalhador ia economizar 1 hora dormindo em casa. Por quê? Porque ele, dependendo, a linha de ônibus ia seguir justamente a moradia e trabalho. Não do ponto de vista aleatório, né? Mas reproduzindo inclusive a linha de produção dentro da fábrica, que não tem rugosidade, não é? Rápido, né? E melhoraria para o trabalhador, porque ele não precisaria sair de São Miguel Paulista 3, 4 horas da manhã
para poder vir trabalhar no Brás. Sair 4 horas da manhã, não. Ele podia, o ônibus pararia em pontos já pré-determinado, pegaria os trabalhadores, seria mais rápido. Tá? Tudo isso o Instituto Lidas fez discutindo a questão da saúde. Então o Lidas foi importantíssimo. Aí eu fiz geografia na PUC com isso aí. Eu ganhei uma bolsa de 100% da PUC. E nós criamos o primeiro laboratório de processamento de dados da PUC, do ponto de vista geográfico. E foi feito um programa, que depois vou me lembrar o nome, outra hora eu me lembro o nome. O primeiro nós construímos, numa linguagem, utilizando linguagem DOS e Pascal. Um cara pegava e fazia isso. O Lidas fez isso. O Lidas fez isso. O estudo, pegar o CEP, pegar e pegar também as percorridas do correio, criaria condições de você ter acesso a determinadas informações de localização que facilitariam o transporte dos trabalhadores ao seu local de trabalho. Foi concretizado isso um pouco com a questão das creches, no governo da Eronina, né? Mas com a questão do local de trabalho, que eu falei que não precisaria um trabalhador que morava em São Mateus, em Iguatemi, lá no Sapopema e tudo mais, sair 4 horas da madrugada de lá para poder vir até o local de trabalho. Você podia espacializar pelo CEP, pelo endereço, atingindo mais também, aprofundando mais isso. Isso também ajudaria também o quê? A você passar um jornal operário para chegar mais perto dos trabalhadores lá no bairro e tudo mais, né? Mas essa questão de vir mais rápido para o local de trabalho ajudaria muito, era uma questão de saúde. Interessaria muito mais ao trabalhador do que realmente aos patrões, né? Porque você partiria a partir do trabalho, do trabalhador. Não, o patrão não está querendo saber disso. Inclusive, quando o Silva entrou em contato com o cara do Itaú, não foi? Ele achou, putz, ele ia jogar um dinheiro em cima disso aí. É que eu não achava, eu acho que a sustentação desse projeto deveria ser feita pelos próprios trabalhadores. Nós. Através de fundo próprio ou qualquer coisa assim. Mas esse besta aqui estudou geografia. Da PUC. Criamos um laboratório de geoprocessamento. Porque as universidades públicas não entenderam essa proposta. Os professores universitários às vezes não entendem a coisa. E o sindicalista da USP e tudo mais, da Unicamp, também não entendia. Porque eram sindicalistas, não tinha um projeto de classe, né? Estava um redundante, estava mais sendo um síndico das mazelas dos trabalhadores dentro da sua categoria do que realmente na perspectiva de transformação. O projeto da oposição metalúrgica de São Paulo, no geral, é um projeto muito mais avançado. Lamentavelmente, que nós não conseguimos nos manter. Lamento. E eu não estou alegre, não. Com a tristeza do meu povo, não dá para rir. Não dá para rir, não dá para sorrir com isso que está acontecendo.